Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula falando sobre como alavancar faturamento, como aumentar o teu faturamento, tá? E nessa aula a gente vai te ensinar 3 métodos de como você pode aumentar o seu faturamento, como que você pode levar a tua empresa para o próximo nível. Então nós vamos apresentar, além dos 3 métodos aqui que eu tenho no quadro, eu vou te apresentar pontos positivos e pontos negativos de cada um desses métodos e comentar um pouco a respeito de cada um deles para que você entenda como executá-los. Eu lembro a vocês sempre vocês têm que executar. Então você tem que olhar o que está aqui e efetivamente botar a mão na massa, abrir um Excel, abrir alguma coisa e debulhar isso daqui para fazer acontecer. Legal? Muito bem. Então quais são os 3 métodos que a gente tem para fazer uma alavancagem, um aumento de faturamento? Vamos lá. Então, o primeiro método que a gente tem é o método de aumento do ticket ou reposicionamento do ticket médio através da precificação e reposicionamento. Nós temos também o método de aumentar o volume no mesmo cliente ou numa nova carteira em novos clientes. E nós temos o método de aumentar o mix de produtos e serviços que nós fornecemos, independente de qual de que ramo é a tua empresa, tá ok? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Muito bem, a respeito do aumento de ticket médio, a primeira coisa que você tem que entender é como que eu precifico hoje, qual é a lucratividade que eu tenho ou qual é o lucro que eu tenho por produto, por serviço e qual é o posicionamento que eu quero ter, porque eu já vi muitas vezes empresas, né, de pequeno porte trabalhando com tickets altos para um público que não compra aquele ticket alto. Então o que isso quer dizer? Você não pode vender um produto A tendo, por exemplo, um ponto que está no local C. Então isso é um erro estratégico. Você tem, se você quer vender produtos de classe A, de categoria A, você tem que estar num ponto, falando isso de varejo, num ponto de classe A. Então isso tem que ficar muito bem claro. Então sempre que você vai fazer qualquer tipo de mudança a respeito de ticket, esse é um ponto que você tem que prestar atenção porque ele é preponderante, tá? O que você quer reposicionar, se você quer atingir uma nova fatia de mercado, se você quer atingir um público mais seleto, que vai pagar mais pelo seu produto, pelo seu serviço, ele tem que enxergar que vale a pena fazer aquilo, legal? E quais são os pontos positivos relacionados a esse tipo de estratégia e abordagem? Primeiro, é mais simples. Você vai lá e aumenta o preço dos produtos. Claro, como eu falei, por trás disso existe toda uma estratégia de reposicionamento da marca, né? Se vocês perceberem, empresas que tiveram muito sucesso fazendo esse tipo de trabalho. A Hering, né, que trabalhou lojas em shopping, uma marca mais jovem, sendo que ela era muito conhecida pelas roupas básicas e tal. E aí o que aconteceu? Ela reposicionou a empresa, colocando lojas em shopping, colocando mais valor agregado, colocando conforto. Então ela se reposicionou, ela se reinventou nesse aspecto. Depois, é mais fácil de fazer, né? Então, além de ser mais simples de entender, é mais fácil de fazer. E não requer caixa, tá? Então, em geral, não requer caixa ou não requer muito caixa. A não ser que você tenha, por exemplo, que fazer uma empreitada como essa da Hering que eu falei, que aí sim vai te requerer caixa. Aí você tem que usar os teus produtos que são pão quente, aqueles que geram lucratividade, para te alavancar e você poder viabilizar essa tua estratégia, tá? Então, esses são os pontos positivos. Quais são os pontos negativos desse tipo de abordagem? Primeiro, quem define o preço é o mercado. Então, muitas vezes você vai querer colocar um preço ou vai querer ofertar um valor que talvez ele não seja percebido pelo cliente, ou às vezes o mercado barra esse ticket. Por exemplo, se você trabalha no varejo e vende laptops, existe um preço padrão com laptop Dell i5, tarará, ele tem um preço padrão, né? Então não vai variar muito, vai variar ali entre 200 para cima, 200 para baixo, mas não mais do que isso. Então isso você tem que ficar esperto. E segundo, você tem que atuar com a percepção de valor e isso requer estratégia. Você vai ter que criar um estratagema e uma forma do cliente perceber mais valor em você. Seja no conhecimento, seja no atendimento, seja no ponto, né? Enfim, você vai ter que criar uma estratégia em cima disso. Então a primeira estratégia é aumento do ticket, tá? Legal, vamos para a segunda. Qual é a segunda? A segunda é aumentar o volume, né? Aumentar o volume de vendas com os mesmos produtos em novos clientes ou nos mesmos clientes, tá?
Isso aqui a gente pode, por exemplo, nos mesmos clientes, chamar de cross-sell ou upsell. O que são esses conceitos? Cross-sell é você fazer vendas cruzadas e upsell é você, com o mesmo cliente, vender mais um produto para ele, fazer um upsell. Então ele comprou um produto A, você vende um produto B, né, naquele cliente. E cross-sell é você fazer uma venda cruzada ou uma venda casada com algum outro tipo de produto que você tem, tá ok? Então, muito bem. Quais são os pontos positivos de você fazer isso? Primeiro, não requer grandes estudos, tá? Porque você aumentar o volume num determinado cliente que você já tem, você tem que trabalhar numa estratégia de atendimento das necessidades daquele cliente, atendimento das dores daquele cliente. Então, identificado isso, você consegue então fazer um upsell nele. O foco aqui é no pão quente. Então, se você tem um pão quente, um produto catalisador, usar esse produto para mandar outros produtos em cima dele. Então, se ele é um produto que vende bem, tenta agregar mais valor em volta para fazer aí um cross-sell e um upsell diferenciado com os produtos que são pão quente e catalisadores. E terceiro, aumento da carteira de clientes, né? É positivo porque daí se você busca um aumento da carteira, naturalmente isso vira um ativo, né, da tua empresa e você consegue ter para futuro aí uma lucratividade melhor. Quais são os pontos negativos? Requer mais caixa, porque você vai ter que comprar mais produto, vai ter que abordar mais cliente. Então, se você está passando por uma dificuldade financeira e precisa de caixa para comprar, para repor estoque, ter um estoque maior, o que vai acontecer? Vai requerer caixa, porque eu vou precisar vender mais. E nem sempre você está numa condição positiva de caixa para fazer isso. E segundo, requer uma estratégia comercial no que tange atendimento das necessidades daquele cliente ou de quais produtos eu vou usar para fazer upsell, para fazer cross-sell, tá? Então é importante salientar essa questão. Vamos para o terceiro método, tá? Qual que é o terceiro método? O terceiro método é você aumentar o mix de produtos e serviços que você oferece. Mas aqui você tem que tomar muito cuidado para você não virar pato. Anda, nada e voa e não faz nada direito. Muitas vezes é melhor você ser nichado, né? Ser especialista num tipo de venda, só eletrônicos, ou só TVs, ou só, enfim, tô falando varejo, mas empresa de serviço é só treinamento, é só, enfim, ele é focado. Porque às vezes quando você começa a abrir muito, o custo de operação ele começa a ficar muito grande. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Então, aumentar ou rever o mix. Às vezes você está no mercado inadequado, como a gente falou no iceberg de gestão. Então é entender se não existe próximo daquele mercado que você já trabalha, nos produtos e dos serviços que você tem, quais são produtos e serviços que poderiam ser encaixados de uma maneira diferente, tá? Então revendo esse mix de produtos e serviços que você tem, tá ok? Então aqui você tem que, como positivo, faz um reestudo do negócio, você enxerga o negócio de uma forma diferente, você olha com mais carinho para ele, aparecem várias oportunidades novas que você não havia cogitado aqui, porque às vezes a gente fica muito bitolado, fica com cabresto e só enxerga, não, eu só faço isso tal, então aqui às vezes pintam várias oportunidades, é por isso que a gente cedeu o Canvas para vocês estudarem, né, para questionar o modelo de negócio, e você pode encontrar novos mercados, isso é muito comum. Nós, por exemplo, eu, por exemplo, como empreendedor, eu tenho uma empresa de consultoria, eu tenho uma startup, né, uma fintech voltada a finanças e aumento de lucro também para pequenas empresas, e nós temos outros produtos também. Então, nós temos 3 empresas, tá? Então a gente foi encontrando nichos ao longo do mercado com os questionamentos que foram surgindo. Só que o que acontece aqui? Você tem que tomar cuidado porque tem alguns pontos negativos. Também requer caixa, às vezes para fazer um estudo, às vezes para comprar um produto, para fornecer um produto novo, para ter um serviço novo. Requer informações de lucratividade por produto, porque é importante que você não abandone os produtos que te dão margem positiva, que te geram lucro, mas entenda quais são os produtos que vão te gerar melhores margens dali para frente. E por fim, requer um entendimento e estudo de mercado, para saber qual produto ou serviço eu tenho que fornecer. Então, se aqui é nos clientes que eu já conheço, ou no público que eu já conheço e as dores eu já conheço, aqui como é novo produto e novo serviço, às vezes eu não conheço, às vezes é novo para mim. Então eu tenho que entender esse mercado, mas várias oportunidades surgem disso. Que cuidados você tem que ter aqui? Primeiro, eu já vi uma empresa quebrar fazendo o seguinte,
Próximo da minha casa, aqui no sul do país, existia uma grande não era bem uma verdureira, era um lugar assim onde se encontravam frutas muito selecionadas, frutas fresquíssimas, e era um lugar pequeno onde se encontrava esse tipo de fruta. E o empreendedor, ele resolveu abrir o mercado dele. O que ele fez? Ele começou a incrementar. Começou a colocar defumados, daqui a pouco começou a colocar vinho, até aí tudo bem. Né? Ele estava colocando coisas que eram próximas ou um pouco afins daquilo que ele estava fazendo. Só que ele se perdeu. Começou a colocar doce, começou a colocar bomboniere, tarará, quando viu, virou uma mercearia de bairro. E aí ele perdeu todo o diferencial que ele tinha, que ele cobrava um ticket alto, que era o diferencial dele, porque ele tinha um atendimento diferenciado, ele tinha um produto diferenciado, e aí ele foi para a vala comum e começou a atender tickets muito baixos, e aí teve que ter uma reserva de caixa muito grande para injetar na empresa para poder repor tudo aquilo que ele estava comprando. Daí era vinho, era fruta, era não sei o que, ele saiu do core business dele, né? Que era o centro do negócio dele, tá ok? Então tem que tomar cuidado a hora que você vai fazer uma estratégia. Mas o ponto principal aqui quando se fala em aumento de faturamento, como eu vou buscar esse aumento de faturamento? E aí você tem que entender estratégias claras, usando um desses 3 pontos aqui, para aplicar no teu negócio e fazer com que ele prospere, tá ok? Eu espero ter ajudado e te vejo na próxima aula.